certeza de que o céu é como um sonho. Esse é um tema que existem várias vertentes a respeito dele, várias teorias. Então, seja qual for a teoria que nós escolhemos para falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, você necessariamente vai debater com pessoas muito esclarecidas. Você vai debater com opinião de doutores em teologia, homens muito bem preparados, ou seja, não tem jeito. Você vai ter que discutir aqui com gente que é contra a sua opinião e está muito preparada para debater contigo, seja qual for a opinião que você vai escolher. Nós vamos ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 6, versos de 1 a 2. Quem gosta de Apocalipse, né, deve ter arregaçado as mangas, assim, agora eu vou debater, prepare-se. Porque realmente essa parte dos cavaleiros do Apocalipse é muito polêmica. Lá diz assim: e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão: vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Eu queria detalhar aqui uma reflexão sobre o livro, nessa breve introdução que faremos, na música da Anderson Freire. Ele tem uma música muito interessante, muito romântica, muito impactante, que ela fala mais ou menos assim: a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um resplendor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. E aí ele diz: o plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Ele está falando de uma igreja que marcha sobre a terra, uma igreja que avança, que vence. Eu não sei qual é a corrente teológica que o Anderson Freire escolheu para interpretar o Apocalipse capítulo 6, mas eu lendo essa letra dessa música, eu me associo a esse texto e eu combino, né, o que eu acredito que seja o vencendo para vencer, relatado em Apocalipse 6, como uma igreja que vence, como uma igreja que é o Evangelho. E sendo a igreja o Evangelho, Cristo é esse Evangelho. Cristo, ele não é assim, não vamos dizer que é o Evangelho de Cristo, ele é o próprio Evangelho. Cristo é o Evangelho. Os 7 selos, irmãos, que é o primeiro selo, vamos falar aqui no capítulo 6, nós vamos estudar hoje só o primeiro selo. O primeiro selo é o cavalo branco. Então, nesse estudo do cavalo branco que nós vamos falar hoje, o interessante é que, por que cavalo branco? Como se chegou à ideia do cavalo branco? Será que João, ele concebeu esse simbolismo, esse elemento cavalo branco, ali no momento, na ilha de Patmos, nesse episódio histórico? Será que foi esse momento? Ou ele buscou essa referência de um outro lugar? A referência do cavalo branco você pode encontrar, não precisa abrir, depois eu posso passar o meu esboço para vocês. Eu vou dizer aqui, Zacarias capítulo 1, verso 8, fala sobre cavalo. Veja o que diz lá em Zacarias capítulo 1, verso 8. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Começando aqui no livro de Zacarias, vamos ver outras referências também. O cavalo
ele tem uma associação com o poder político, com o poder, com o reinado, com o reino, com o governo. É o cavalo, é a força, é aquele que marcha, aquele que avança, aquele que domina. O cavalo também tem uma associação com a palavra dominação, controle. Isso ele fala sobre, lá em Zacarias vai falar sobre os períodos em que Israel teria que passar, que são os domínios. Israel sofreu os domínios primeiro dos povos assírios, né? Depois de Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Depois foram os medos persas. Depois a Macedônia, né? Os gregos, Alexandre o Grande, domina toda a região. Passado um tempo, o governo de Alexandre o Grande ele se enfraquece, ele se fragmenta, ele perde força e mais tarde é dominado pelo Império Romano. E aí esses cavalos, eles têm toda uma referência ao longo da história com a história de Israel, com as dominações. Em Zacarias, livro de Zacarias capítulo 6, de 1 a 4, também cita a referência do cavalo, para nós entendermos como essa ideia do cavalo foi parar lá no livro do Apocalipse, no final do primeiro século da era cristã. E ele diz lá em Zacarias 6 de 1 a 4, né? Ele fala assim: de novo levantei os meus olhos e olhei, e eis quatro carros que saíam dentre dois montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos e no quarto carro cavalos baios, que são esverdeados, né? Com malhas. Então, dirigindo-me ao anjo que falava comigo, perguntei: que são estes, meu senhor? Respondeu-me o anjo: estes estão saindo aos quatro ventos do céu, depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. Não dá para ignorar a presença de tantos números no livro do Apocalipse. E o número 4 está sempre associado que a terra. A terra tinha uma significação muito forte nesse tempo, numa era em que se pensava, um consenso mundial, né? Nesse tempo, em que a terra era um grande platô quadrado. Então se falava os quatro ventos, os quatro cantos da terra. Então sempre que se usa o número 4, existe uma associação com a terra. Vamos falar sobre as características desse cavalo branco. Esse cavalo branco que marcha sobre a terra, que cita o livro do Apocalipse. E aí você vai perguntar: o que esse cavalo branco interfere hoje na minha vida? O que ele tem a ver com a história, com o desenvolvimento da igreja? O que isso tem a ver com a história da minha igreja? Característica desse cavalo: é um cavalo que vai à frente. Ele é um cavalo que vai à frente. É aquele que estava montado, tinha um arco nas mãos. O arco tem o poder de atirar, de empenhar. Foi-lhe dada uma coroa, poder, autoridade. A coroa é sempre autoridade. Então, aquele que estava sentado no cavalo recebeu uma coroa. Ele tinha autoridade. E ele saiu vencendo. Ele saiu vencendo, saiu conquistando, saiu avançando com autoridade. E também saiu avançando, mas saiu para vencer, com perspectiva, com esperança, com propósito. E aonde está esse cavalo branco? Será que ele já está entre nós? Será que isso já está acontecendo? Segundo um teólogo chamado Adolf Pohl, ele diz que o cavalo branco é o anticristo. O cavalo branco seria o anticristo, o 666, o homem da abominação. Ele usa, segundo essa teoria, ele diz que seria um falso Cristo, seria um espelhamento inverso de Cristo, porque, segundo a sua teoria, o demônio, Satanás, ele sempre busca imitar a Cristo, sempre usar um antagonismo em relação a Cristo, uma força inversa, um falso pacificador, é aquele que vai enganar as nações, que vai fazer acordo com as nações,
e as nações vão confiar nele, e depois, mais tarde, ele vai se mostrar quem ele é de fato. Ele teria vitórias na terra, ele teria o poder sobre a igreja, teria um poder militar sobre todas as nações, teria um poder espiritual, teria um poder carismático, seria uma pessoa de grande confiança e grande capacidade que resolveria todos os problemas. Interessante que essa discussão sobre o poder do anticristo na terra, essa teoria ganha muita força, porque o mundo vive um colapso, né? Uma falta de segurança incrível. E aí nós temos o problema hoje de tráfico de drogas, nós temos o problema de sequestros, nós temos o problema de terrorismo. Tudo isso porque não se pode descobrir aonde está a localização daquele que faz o crime, daqueles que representam um perigo para a humanidade. Uma vez que uma mente poderosa, suficientemente capaz de ordenar, de organizar as nações, exercer poder sobre todos e ser obedecido, esse indivíduo instalaria aí uma forma de via satélite de localização de pessoas. Aí surgem as pessoas que acreditam nessa teoria, né? Vão dizer que o chip, né? Fala do chip, fala que esse chip seria implantado nas pessoas. E eu diria para você que se isso fosse feito, eu não vou para essa linha, daqui a pouco eu vou explicar por que não, mas se isso fosse feito, seria inevitável, sabe? Seria inevitável o chip. Não daria para você evitar usar o chip. Sabe por quê? Porque um chip localizador que controlasse todas as pessoas, que dominasse tudo que você faz, resolveria todos os problemas. Acabaria com assalto. Os presídios que gastam milhões do orçamento público não precisaria mais, porque a polícia poderia manter os prisioneiros dentro da sua casa. Através da via satélite você sabe que ele está ali e ele fica preso dentro de casa, porque através do computador você sabe onde está quem. Ninguém mais seria sequestrado, ninguém mais seria capturado, um terrorista seria localizado facilmente, as bombas, os mísseis não iriam mais cair em lugares errados, porque todo ataque, toda investida, toda segurança pública trabalharia de forma eficiente, porque ninguém seria capaz de se esconder no planeta. Agora me diz, que nação não vai querer? Me diz. Não tem. Não tem como. Essa é a primeira questão. Então, as pessoas que defendem essa possibilidade do anticristo ser aquele que vem vencendo e para vencer, no capítulo 6, verso 1 e 2, eles se prendem muito nessas vertentes. Lá em Mateus 24, de 4 a 5, ele diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Bom, tem um outro que se chama William Barclay. William Barclay, ele é preterista. O capítulo 6, ele diz, né? É o cavaleiro branco, aquele que vem vencendo e para vencer. Recebeu uma coroa e ele tem um arco na mão. William Barclay diz que o cavalo branco, ele remete de forma muito clara, muito tranquila, à imagem daquele cavalo branco do Império Romano. Porque os governantes, eles andavam nos cavalos brancos. Quem andava no cavalo branco era sempre o chefe, era sempre o comandante da tropa, eram os imperadores. Eles eram que tinham os cavalos brancos. Essa é a primeira coisa. E ele andava com um arco. O arco era o símbolo do poderio militar. E era uma conquista militar. William Barclay era preterista, por quê? Porque tudo que está escrito no Apocalipse, muitas coisas estão escritas no Apocalipse, William Barclay faz correspondência com os acontecimentos do primeiro século. Você tem ali alguns imperadores, por exemplo, Nero, que botava fogo nos cristãos, entregava os cristãos para serem devorados por leões. Eles se julgavam deuses, eles queriam ser adorados como deuses.
Por vezes, eles faziam acordo com os judeus, ficavam amigos dos judeus. Por que os judeus faziam amizade com os imperadores? Porque os judeus se sentiam muito incomodados com os discípulos de Cristo, com os cristãos. Mais à frente, os imperadores eles se mostravam tiranos contra os judeus. Uma outra teoria de William Hendricks diz que esse cavalo branco, que tem uma coroa e um arco na mão, e ele vai vencendo e para vencer, é o próprio Cristo, é Jesus Cristo. E ele diz, quando Cristo avança, Satanás se agita e os cavalos vermelho, preto e amarelo o seguem. Por que ele argumenta dessa forma? Porque depois que passa o cavalo branco, vem o quê? O cavalo vermelho. E depois do cavalo vermelho vem o quê? O cavalo preto. E depois vem o cavalo amarelo. E aí, essa teoria tem um problema. Mas se é Cristo já voltando, como Senhor da terra, na sua vinda, com o seu juízo, como pode depois vir todas essas tragédias, todos esses castigos sobre a terra? Ele teria que ser o último, Esse primeiro selo, ele não traz nenhuma maldição. Por isso que William Hendricks, ele acha também que é Cristo. E coincide, segundo William Hendricks, com o Apocalipse 19. Ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito, e que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, William Hendricks faz essa correspondência, achando que é Cristo. A última possibilidade que eu vou colocar aqui, vertente, teoria, do que seria esse cavalo branco, é George Led. George Led diz o seguinte: mesmo com as perseguições, o Evangelho avançou. Ele considera que esse cavalo branco é o Evangelho. E ele se espalhou no mundo inteiro. É Mateus 24,14, que corresponde a Marcos 13,10 e corresponde a Lucas 21,13. Diz assim: a este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá um fim. Volto a dizer que os teólogos, eles não são unânimes, eles não se entendem e eles brigam o tempo todo. Não, pastor? Brigam o tempo todo. Então eu vou escolher uma possibilidade. Eu vou escolher que o cavalo branco, na minha opinião, é o próprio Cristo. Sim, é aceitável. Posso concordar com William Hendricks e posso concordar com George Led. Porque George Led diz que o cavalo branco, ele é o Evangelho de Cristo, a pregação da palavra do Evangelho. E William Hendricks, que é o próprio Cristo. Nos nossos dias, eu considero que Cristo, ele se manifesta a nós através da sua palavra. Cristo é também a sua palavra. A palavra de Cristo é Cristo. O Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. Cristo é o Evangelho. Ele é o Evangelho. Ele é o Cristo, ele é a palavra, e ele avança. Como fechamento desse estudo do cavalo branco, no capítulo 6, versos 1 e 2, a nossa pergunta é: onde eu me encontro no plano das épocas? No capítulo 5, Cristo abriu os selos. Ele recebeu todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E quando ele estava na terra,
Ele dizia: o reino está entre nós. Considero então que nós estamos vivendo o milênio, nós estamos dentro do milênio. O que eu, como cristão, devo fazer em relação ao cavalo branco? O que ele diz para mim? O que ele me ensina, traz como lição para aplicação na minha vida? A resposta é: o primeiro selo foi aberto e nós estamos vivendo esse selo. E a Bíblia, ela fala a verdade de Deus. E Deus tem uma mensagem para o nosso coração. E Deus está cumprindo os seus desígnios, para tanto, usando o seu corpo, a sua igreja, que está na terra. Estamos vivendo isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e também que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos perceber que Deus está na história, agindo com poder e graça.